Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Voltando aí da minha corrida, né? Fui fazer aí os meus 10 km aí e tô voltando agora para conversar um pouquinho com vocês, né? Onde eu moro, tem um hospital aqui do Itaí Paulista, do Santa Marcelina, então eu passo em frente, né? E eu passei por lá na ida e passei por lá na volta, e na ida tava bem agitado lá, tinha chegado duas equipes do SAMU, também duas motos do resgate do SAMU. E como é um hospital de porta fechada, realmente só quando tem emergências mesmo que o hospital acaba atendendo, né? E eu tava fazendo a minha corrida, né? E eu tava voltando. Hoje foi meio, assim, não consegui fazer um percurso contínuo, porque eu fui parando para conversar com a minha irmã, fui parando para ver algumas coisas no celular, então não foi uma corrida muito contínua, mas consegui atingir a meta. Bem, hoje eu quero falar com vocês aí, rapidamente, sobre... Até, gente, não repara, tá? Eu tô com a roupa da corrida, tá? Não é propaganda, eu gosto muito dessa camisa. Enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre perfil de pacientes, tá? A gente que trabalha aí no transporte com pacientes, tanto a parte do profissional que é técnico, o profissional que é enfermeiro, né, que trabalha na UTI, isso eu aprendi nos meus quase 2 anos, que você saber o perfil de paciente que você lida, que você vai transportar, ou que você vai atender lá na UBS, na UPA, no ponto-socorro, ou mesmo numa situação de APH, ou na rua, ou em residência. Quando você sabe, quando você lida com o perfil de paciente, fica muito mais fácil de você fazer esse atendimento, tá? O que eu vou falar para vocês aqui pode até soar como uma forma de preconceito, mas não é. Está inserido dentro da avaliação clínica, né? É claro que nós temos lá a avaliação clínica, nós temos o exame do paciente, né, que é realizado pelo enfermeiro, mas nós técnicos, até pela questão do atendimento pré-hospitalar, a gente tem que saber fazer uma avaliação clínica. Ah, mas quem faz a clínica não é médico? Sim, o médico diagnostica uma patologia, uma doença, e ele direciona condutas. Mas nós, no conceito de atendimento pré-hospitalar, eu tenho que fazer uma avaliação. Tá? E o perfil do paciente, ele conta muito. Até porque, a depender do perfil do paciente que você vai transportar ou que você vai atender, esse atendimento ele vai ser bem sucedido ou não. Ele vai ser tranquilo ou não. O transporte vai ser viável ou não. Tá? Então, quando a gente fala de perfil de paciente, o que nós temos que ter em mente? Tá chegando o final do ano, né? Eu acredito que muitos já estão aí se programando para viajar, já estão aí separando dinheiro para poder fazer a manutenção do carro, né? Aquele sítio, aquela casa do parente lá distante, enfim. Eu acredito que muitos estão se programando para poder viajar ou fazer alguma coisa fora da cidade, né? E a coisa mais importante hoje aí para a gente levar em consideração é o estado das rodovias ou das estradas que a gente vai trafegar, né? São Paulo é margeada aí por rodovias, né, concessionadas, e as concessionárias aí, a tendência é dominar não só as rodovias estaduais, mas também as federais. E a gente sabe que para uma rodovia ou uma estrada está em boas condições, o pedágio, né, ele tem que ser cobrado. Eu sou a favor, até porque você tem um serviço que é revertido quando você paga. Você pagou o pedágio, que ele vai ser revertido nos cuidados da estrada ou da rodovia. E quem agradece, né? O carro agradece, porque hoje manter uma manutenção aí veicular é muito caro. A família agradece, porque vai se tornar uma rodovia, uma estrada mais segura. E a viagem vai ser bem sucedida, né? Então, quando a gente fala de paciente, é a mesma coisa. É claro que nós não vamos... o que tem a ver a rodovia com o paciente? As artérias do paciente, tá? Então, se as artérias do paciente elas estão em boas condições, assim como uma rodovia está em boas condições, isso aí já vai determinar para nós um atendimento aí bem sucedido, independente se aquele paciente ou aquela vítima apresentou um quadro de instabilidade, tá? Ele tendo um sistema
circulatório, um sistema cardiovascular bom, isso vai ser já de grande ajuda aí no sucesso do atendimento. Quando a gente fala de perfil de paciente, nós temos alguns perfis, tá? Primeiramente é o idoso, tá? O idoso, hoje o Brasil, ele, segundo o IBGE, nós temos um número muito grande de pessoas idosas e a tendência é aumentar ainda mais esse perfil de idosos, tá? E o idoso, ele tem uma característica muito peculiar, né? É uma pessoa de idade avançada, é uma pessoa que já tem comorbidades, tá, de base. Geralmente é um paciente hipertenso, diabético, renal, cardíaco, ou muitas vezes ele é um paciente sequelado, tá? Ou um AVC, ou um infarto, né? É um paciente tabagista, é um paciente etilista, tá? E hoje nós temos também no idoso aquele paciente que faz uso de ansiolíticos, tá? Então, esse é o primeiro perfil aí de paciente que nós vamos lidar. Então, o paciente idoso, toda vez que ele chegar ali nas nossas mãos, toda vez que nós vamos fazer um manejo com um paciente de idade avançada, nós temos que entender que é um paciente que ele vai ter comorbidades de base. Então, se ele vai ter, ou se ele tem comorbidades de base, isso significa que esse paciente ele tem uma chance muito grande de estabilizar dentro da viatura, tá? É um paciente que desatura mais facilmente, é um paciente que, quando ele apresenta quadros de infecção, a sintomatologia é quase imperceptível. Eu já peguei pacientes idosos que eu descobri que ele estava em um quadro de infecção por conta de uma êmese, um vômito. Ele não tinha mais sintomatologia nenhuma, mas o que chamou a atenção foi o quadro de êmese, né, o vômito. Então, para vocês terem uma ideia, como é difícil, às vezes, a gente realizar o manejo com pessoas idosas. Ah, Robson, quer dizer, então, quando chegar um idoso lá na minha unidade, quando eu for transportar um paciente, eu tenho que descartar esse paciente? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É um paciente que vai ter muitas comorbidades de base ou não, tá? E a depender do quadro desse paciente, você precisa estar preparado, tá? Você precisa estar preparado. Pacientes idosos repercute muito dentro de uma viatura no transporte, tá? Por mais que você estabiliza, por mais que você dê conforto àquele paciente idoso, ele instabiliza. O último transporte que eu fiz era uma paciente já com uma certa idade, sequelada de AVC, vindo alta médica, vindo para a residência, essa paciente desaturou dentro da viatura. Eu tive que mensurar, eu tive que ofertar O2 com um catéter nasal, que quando chegou na residência já estava no limite máximo, 5 litros, para vocês verem. E quando eu coloquei ela dentro da residência e eu acomodei ela na cama, estabilizou, né? Então, para vocês verem que o idoso, ele é um perfil de pacientes que nós temos que ter muito cuidado, porque ele pode estar hipertenso, ele pode estar hiperglicêmico, hipoglicêmico, ele pode estar tendo um processo de injúria renal, uma injúria aguda, uma situação crônica. Ele já pode ser um cardiopata, ele já pode ser um sequelado de situação cardíaca ou isquêmica. E você tem que estar preparado para lidar com essas instabilidades quando você transporta esse paciente, tá? Então, o que eu tenho que fazer numa hipertensão súbita? O que eu tenho que fazer numa hiperglicemia súbita ou uma hipoglicemia súbita? Quais são as minhas condutas num paciente com injúria renal, numa situação de AVC dentro da viatura? Então, um paciente idoso com esse tipo de bagagem clínica, eu já tenho que ter um plano elaborado, tá? E pode ser, gente, tirar o paciente do ponto A ao ponto B para fazer um exame, pode ser alta médica, pode ser o APH da residência para uma unidade de atendimento, tá? Eu tenho que saber lidar com estas intercorrências, tá? O paciente idoso, ele vai trazer isso. Ele é um paciente que já tem comorbidades de base, e essas comorbidades, eu como profissional técnico, eu tenho que saber resolver. No caso da paciente que eu trouxe, eu via que a dessaturação dela era por conta da posição que ela estava sendo transportada. Transportar um paciente de costa, né? Ele
estando de costa, né, e o carro andando para frente, isso repercute, né? O idoso também ele tem medo de locais diferentes, apertados, locais não ventilados, locais insalubres, né? Mudança de ambiente, né? Às vezes ele não quer ir para casa, às vezes ele não quer ficar com o familiar lá, às vezes ele quer ficar na clínica que ele está, sendo bem tratado, bem cuidado, então ele acaba estabilizando. Então, nós temos que ter um olhar e nós temos que ter a capacidade de ver isso e corrigir, tá? Bem, o segundo perfil aí que nós vamos falar é o próprio hipertenso, tá? Hoje a hipertensão também é um problema aí no nosso país. A hipertensão, ela mata muita gente, ela sequela muita gente. E nós temos aí a emergência hipertensiva, urgência hipertensiva, né? A pseudo-hipertensão. Robson, mas não houve mudanças lá pela Associação Brasileira de Cardiologia? Houve as mudanças. Porém, em critérios de avaliação, porque os parâmetros da própria situação em si não mudou. Se chegar lá um paciente com uma pressão arterial sistólica de 180 por 100 milímetros por mercúrio, é uma emergência hipertensiva. Se é um paciente que apresenta um quadro de uma pressão arterial aí, de 160 por 100 milímetros por mercúrio, e é um paciente que não é acometido por um quadro de hipertensão, é uma urgência hipertensiva. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar. Por que essa pressão arterial está alta? Né? Por que ela está alta? O que eu tenho que fazer para corrigir isso? Ou então indivíduos que vêm lá com uma pressão arterial de 140 por 80, uma pessoa jovem, né, tá com a pressão alta, eu tenho que associar. É uma pseudo-hipertensão? É ansiedade? É uma situação de pânico? É uma situação voltada a algum distúrbio mental? É um processo emocional severo? Ela passou por um estado emocional de choque? Enfim. Então, os parâmetros de avaliação em si não mudou. Mudou lá a nomenclatura, mas os atendimentos em si, e como você lida e como você faz o manejo com esse paciente, não mudou, tá? Então, é a mesma coisa. Eu como técnico de enfermagem, com um paciente que está com uma pressão arterial aumentada dentro da minha viatura, eu tenho que saber o que fazer. Essa pressão arterial, na minha avaliação, está associada ao quê? À própria hipertensão? Ela faz uso medicamentoso? Ela é uma pessoa cardíaca? Ela é uma pessoa renal? Ela é uma pessoa que sofreu algum tipo de injúria? Porque a depender do quadro, eu tenho que estabilizar essa pressão arterial. Porque pode evoluir. Pode evoluir para quê? Pode evoluir para um AVC, um acidente vascular cerebral, né? Ou AVE, um AVC, um acidente vascular encefálico. Ela pode evoluir para sangramentos, tá? Quem tem pressão, quem é hipertenso, apresenta quadros de epistaxe, né? Que é aquele sangramento severo nasal. É o identificador mais severo do que aquela pessoa está tendo uma injúria do sistema nervoso central por conta de hipertensão mais evidente, é o sangramento nasal, de difícil contenção, vai aferir, está lá em cima. E há quadros que esse paciente, no quadro hipertensivo, ele não pode ser transportado de básica, tem que ser transportado de UTI. É um paciente que eu vou lá administrar Tridil, né? Niprid, que são medicações hipertensivas a nível de urgência, que vai ser lá instalado em bomba de infusão. Não tem como fazer isso em suporte básico, em ambulância básica. Então, o hipertenso ele é um paciente que tem que ser também cuidado, manejado com muito cuidado, tá? E não se enganem, tá? Apresenta-se em idosos e tem se apresentado também em muitas pessoas de baixa idade. Tá? Muitas pessoas de baixa idade, fica atento a isso. Tá lá uma paciente lá na triagem, aguardando para ser atendida, e a pressão lá em cima. Daqui a pouco essa pessoa tem um AVC na sua frente, porque você não se atentou ao quadro inicial lá que ela estava apresentando. Tá bom? Bem, o terceiro perfil aí é o obeso. Tá? A obesidade também é um problema no nosso país, né? A obesidade, as pessoas que estão acima do peso, geralmente elas vêm acompanhado também de hipertensão, elas vêm acompanhadas de problemas renais, problemas cardíacos, algumas são sequeladas, tá? E de idade avançada, né? Você vê, ó, em um perfil eu tenho praticamente todos os perfis.
O paciente idoso, ele já, a nossa problemática para lidar com esse tipo de perfil já é no próprio transporte, né? Gente, eu passei uma situação atendendo uma cliente, uma paciente, ela era obesa, ela estava numa clínica médica e a nossa maca da ambulância básica não ia comportar ela. Aí tivemos que solicitar uma maca de obeso e ela se sentiu a pior pessoa do mundo, ela se sentiu humilhada, né? Como que eu não vou caber na sua maca? Como que você solicita uma maca de obeso? E, nossa, foi uma situação bem delicada e a gente tem que explicar, né, que a segurança dela, que o material não tem capacidade estrutural para suportar o peso dela, que é uma realidade, não tem como fugir disso. E ela era uma pessoa renal, cardíaca e hipertensa e fazia uso de O2. Pensa transportar um paciente desse. E básica, hein? Ela veio de básica, tá? Mas é o que eu falo, você avalia o paciente. Você avalia, vê lá o histórico do paciente, conversa com a enfermagem da origem, vê os exames laboratoriais, vê o que ela tem, você avalia, afere os sinais vitais e você avalia para ver se tem condições de transporte. Ela tinha condições de transporte, mas não na maca de uma unidade de básica, tá? Ela tinha que ser transportada numa maca obeso. A gente transportou ela, transferiu ela da maca leito para a maca de obeso e para levantar essa maca e tudo que fazia ela se sentiu humilhada. O obeso ele tem esse problema, né? Muitas vezes ele não é bem resolvido com ele mesmo, né? É uma pessoa com uma saúde fragilizada, né? Pacientes obesos, pessoal, geralmente também é acometido por erisipela, porque é uma situação cardíaca, úlceras, né? Em membros inferiores, escaras, né? As famosas LPP, né? Lesões por pressão. Então é um paciente que você tem que ter um manejo muito especial, tá? Não pode mexer de qualquer jeito, não pode transportar de qualquer jeito. É um paciente de difícil acesso venoso periférico, é um paciente que desatura muito fácil, é um paciente difícil de entubar, tá? É um paciente difícil para realizar manobras de RCP. Então você imagina, né? E colocou lá a maca de obeso dentro da viatura, não cabe mais ninguém. Às vezes você tem que ficar de lado ali para poder dar uma assistência para o obeso. Então o obeso é a mesma coisa. Vai transportar um paciente obeso, tem que estar preparado para situações que podem ocorrer. Como que você vai laterizar um paciente obeso dentro de uma viatura? Se ele começa a ter um quadro de êmese. Como você vai entubar um paciente obeso dentro de uma viatura? Se a estrutura dele dificulta isso. Então é um paciente que quando vai ser transportado tem que ser feito um planejamento, uma estratégia, para quando ocorrer algum tipo de intercorrência você ter condições de suporte. Além do que, tem pacientes que você tem que transportar em escada, corredor, e para tirar esse paciente num transfer. Já tive situações negativas com isso. Tirar paciente em transfer obeso não dá certo, tá? Então o obeso ele é um paciente que ele inspira muito cuidado. E eu nem estou falando de pacientes obesos com dispositivo, traqueostomizados ou com GTT, tá? Que aí a conversa ela é outra, tá? Mas é um paciente que inspira cuidados. Então ele vai apresentar lá no seu atendimento um quadro hipertensivo, um quadro hiperglicêmico, um quadro séptico, muito fácil, né? Que nem eu mencionei, as úlceras varicoses, as erisipelas da vida, né? Então é um paciente que precisa também ter um cuidado bem criterioso. Bem, o quarto perfil aí é o próprio paciente renal, tá? Paciente portadores aí de injúrias renais. Pode ser crônico, tá? Como pode ser agudo. Pacientes renais crônicos ou agudos. Agudo quando ele apresenta uma IRA, uma insuficiência renal aguda, coisa de momento, tá? Pode se originar através de uma infecção do trato urinário, né? Ela apresenta uma infecção do trato urinário. Aí geralmente quando você conversa com um paciente assim, com uma IRA instalada, quando você começa a fazer a anamnese dele, ele já fala, já tive infecção de urina recorrente. Muito comum em quem? Em mulheres. Tá? 90% dos pacientes que eu transportei com insuficiência renal aguda
é mulher. Começou lá na infecção de urina e evoluiu para uma insuficiência renal aguda. Vai transportar uma paciente nesse critério, desse tipo, tem que olhar os exames laboratoriais, ver nível de ureia, creatinina, né? Ver lá o débito urinário. Só que tem um detalhe, tá, gente? Nessa questão aí de técnico de enfermagem ver resultados laboratoriais, tá? Existe um parecer que respalda o técnico que ele não é obrigado a interpretar exames laboratoriais. Isso é prerrogativo do enfermeiro, tá bom? Ele pode ler lá os exames, ele pode ver os valores de referência, mas quem tem que nortear esse profissional é o enfermeiro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí o parecer aí que fala que o técnico de enfermagem não é obrigado a interpretar exames laboratoriais. Ele tem que saber ler os valores, mas ele não é obrigado a interpretar. Quem tem que fazer isso por ele é o enfermeiro. Tive uma situação de transporte aí com uma enfermeira que deu o que falar, viu? Mas depois a gente acabou pesquisando, ver qual é o nosso papel como profissional da enfermagem, e a gente sabe que tem coisas que não é nossa prerrogativa. Bem, então, verificar os exames laboratoriais, né, o débito urinário, a sintomatologia, tá? Quem retém muito potássio acaba apresentando quadro de delírio, tá? E o potássio é o seguinte, ele vai afetar lá onde? Ele vai afetar lá nos ventrículos, tá? Então, ele vai causar uma parada cardiorrespiratória a nível ventricular e que você não consegue reverter, nem chocando. Então, o potássio está alto, tem que resolver isso aí. Já não é um paciente de suporte básico, é um paciente de UTI, tá? Às vezes a gente transporta o paciente lá com uma IRA, ele está relativamente estável, mas tem que estar atento, tá? Tanto no critério de aumento de potássio, e eu vou colocar também aí aumento de sódio, a pressão vai lá em cima, tá? E tanto o aumento desses eletrólitos quanto a perda desses eletrólitos, que é muito comum em gestante. A gestante vomita muito, ela tem muito êmese, né? Hiperêmese, né? Que é o aumento lá, vômito em quantidade muito excessiva. Ela perde eletrólitos, o renal não, ele acumula. Então tem que estar atento porque esse paciente pode evoluir dentro da sua ambulância. Tá bom? E o crônico, né? O renal crônico, ele é dialítico, faz diálise, ou então ele não faz diálise, mas ele tem quadros de injúria recorrente, tá? Principalmente no idoso. O idoso geralmente é crônico, mas já vi disfunção renal, injúria renal em pessoas mais novas, tá? Então embarcou esses pacientes com alterações renais, fica atento. Tá? São pacientes aí bem eletivos para ser transportados em UTI. E o outro perfil, pessoal, é o cardiopata, né? São pacientes que já são cardíacos, já teve infarto, já teve situações anginosas, são pacientes sequelados de AVC, são pacientes com insuficiência cardíaca, são pacientes que instabilizam muito fácil dentro de uma ambulância, tá? Pacientes com dissecção de aorta, bomba relógio, ele vai explodir, tá? Uma hora ou outra. Então, eu já transportei pacientes de básica, com suspeita de dissecção de aorta, 10 km. Robson, mas você falou agora aí, pacientes de suporte básico e pacientes de UTI. O que determina você levar ou não? O quadro geral do paciente. Então, você tem que ter uma segurança muito grande na hora que você chega lá na origem, você conversa com a enfermagem, você conversa com a equipe médica, você conversa com o paciente, você conversa com o familiar, e se você tiver segurança nessas pessoas que você conversou, aliado aos exames, aliado à evolução de enfermagem, à evolução médica, e aliado ao conhecimento e à experiência que você tem, mais a aferição dos sinais vitais, você consegue transportar. Aí depende também outro fator, distância. Tá? 10 minutos, 15 minutos, dá para levar. Mais que isso, não. Tá? Eu já transportei pacientes lá do Mogi das Cruzes para cá, dentro de uma margem de segurança. Agora tem pacientes que não dá. Tem pacientes que não dá. E a gente tem um problema muito grande com esses centros clínicos. A pessoa passa mal, vai no centro clínico, ela não tem suporte, aí é feita uma estabilização lá meia boca, aí chama a ambulância para transferir, e como é que você vai dizer não? Se você deixar, ele morre. Se você trouxer, ele morre.
Então você vai ter que usar o seu conhecimento. Se instabilizar aqui, eu tento dar um jeito e eu vou responder. A gente ouve muito isso. Ah, numa ambulância básica não dá para fazer nada. Eu discordo. A ambulância básica, ela dá para fazer muita coisa, mas vai depender do profissional. Se o profissional não tiver manejo, não tiver experiência, não souber o que ele está fazendo, esquece. E outra, o técnico de enfermagem dentro de uma ambulância, ele tem uma arma fundamental a favor dele, o médico regulador. Ele entra em contato com o médico regulador e é o médico regulador que vai determinar condutas, que vai determinar o que pode ser feito. Se o médico regulador falar assim, ó, não leva, não leva. Se ele falar assim, ó, leva, você leva. E é ele que responde, não é você que responde, tá? Portaria 2048, ele torna o médico regulador a autoridade máxima no atendimento, tá? Pode ter um médico dentro da viatura. Se o médico da regulação falar que não, o médico da viatura, ele perde a autoridade. Isso é no APH, isso é no INTRA, tá? Então, isso é portaria 2048. Então, os pacientes cardíacos, eles apresentam quadros bem dinâmicos. Por exemplo, eu posso ter um paciente cardíaco que ele vai apresentar situações de trombose, tá? Ele é cardíaco, mas ele está apresentando um quadro de trombose. Um paciente que eu fui fazer APH. Era um paciente cardíaco, chegando lá, na minha avaliação, ele estava tendo uma TEP. Sudorese, já tive que colocar o O2 dentro da viatura, chegou no São Luís, com um quadro já instalado de TEP. Mas ele era cardíaco. Então, um paciente cardíaco, ele tem uma patologia cardíaca, mas isso pode disseminar para outras situações, tá? Até mesmo disfunções renais. Ok? E o último perfil, gente, é o negro. Exatamente. O negro, ele é um perfil clínico, tá? Por quê? O negro, ele é uma raça que utiliza a força corporal a 100%. Então, nós utilizamos o coração a 100%, nós utilizamos os pulmões a 100%, nós utilizamos os rins a 100%, nós utilizamos todos os nossos órgãos vitais a 100%. Então, isso quer dizer o quê? Que esses órgãos, eles vão sofrer injúrias com uma maior probabilidade. Porque se nós estamos trabalhando a 100%, então significa que esses órgãos vão trabalhar mais. Então, eu tenho propensão a desenvolver hipertensão, eu tenho propensão a desenvolver um AVC, uma injúria renal, uma injúria hepática, pancreática, tá? Então, o negro, ele é um perfil de pacientes também que temos que ter um cuidado muito elaborado. Então, pressão arterial, né? Hipertensão arterial, hipoglicemia, hiperglicemia. Vocês podem notar, principalmente no paciente idoso e no negro, ele apresenta quadros de hiperglicemia, hipoglicemia e hiperglicemia mais facilmente. Por quê? Porque nós utilizamos muito mais energia do que uma pessoa branca, tá? Gente, isso é fato, é científico. Beleza? Ah, o Robson está sendo racista. O Robson está falando que o negro, ele, além de ser um lascado na vida, ele ainda sofre com a parte de saúde. Não. Isso é genético, tá? Isso é genético. Então, gente, é esse perfil de pacientes que nós temos. Nós temos o idoso, o hipertenso, o obeso, o renal, o cardíaco e o negro, né? Chegou esse perfil de pacientes para você, olha com um olhar de carinho, olha com um olhar técnico. Ele pode estar bem ali na sua frente, do nada ele evoluir para uma estabilidade. Vai transportar pacientes com esse perfil, se atente a alterações hemodinâmicas que possam ser apresentadas por esse paciente, tá? Eu estou explicando tudo isso para vocês porque é a base disso que eu vou passar a falar sobre atendimentos a pacientes críticos, tá? Lembra que eu falei da estrada? A estrada lá é o sistema cardiovascular, né? O sistema onde está contido também as artérias. Se eu tenho uma estrada pavimentada, asfaltada, bonitinha, sinalizada, os carros vão fluir de uma forma legal, não vai? Agora, se eu estiver numa estrada esburacada, numa estrada sinuosa, cheio de obstáculos, os carros não vão andar bem. Vai gerar trânsito, vai gerar acidentes, vai gerar complicações. Esse perfil de pacientes que eu passei para vocês, eles possuem as artérias comprometidas. O obeso, o idoso tem artérias comprometidas. Por que é comprometidas as artérias do idoso?
Porque ele é cardíaco, ele é hipertenso, ele é renal, ele faz uso de medicamentos, ele é etílico, ele é tabagista, então as artérias não vão estar legais, tá? Ele é renal, não vai estar legal. Vão estar obstruídas. Pelo quê? Pelas placas de ateroma, as placas de gordura, tá? Ou coágulos, que prendem no lúmen da artéria, lá no... Eu esqueci agora, Eu esqueci agora o nome do revestimento da artéria. Então vai ter lá coágulos que prendem nas artérias. Se soltar, é AVC, tá? O idoso tem isso. O hipertenso não tem as artérias legais. As artérias enrijecidas, né? As artérias enrijecidas, aumenta a pressão do vaso, né? Sanguíneo. Tem placas de ateroma, tem coágulos também que prendem a camada da artéria. O renal também. O renal também tem injúria arterial, tá? Tem injúria arterial. Todo renal vai ter quadro de hipertensão. Então, automaticamente, as artérias não vão estar legais, tá? O cardíaco em si, ele já é cardíaco porque ele teve problemas nas artérias. Ou ele infartou, tá? Ou ele infartou, né? Teve necrose lá do músculo cardíaco por conta de placa de ateroma. Ou ele AVCzou, teve um AVC hemorrágico ou isquêmico, lá a obstrução das placas de ateroma, ou o coágulo de sangue se desprendeu, foi lá na região do cérebro e comprometeu. E o negro, se ele trabalha 100%, essas artérias vão estar 100%. E se ele bebe, se ele fuma, se ele é obeso, se ele toma medicamento, vai ter artérias comprometidas. E as mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Já é estudado que os anticoncepcionais causam injúrias arteriais, tá bom? Então, eu expliquei toda essa narrativa sobre perfil de pacientes para que nós possamos falar de pacientes graves, pacientes críticos. O que é um paciente crítico? Né? Como reconhecer o paciente crítico? O que é uma alteração hemodinâmica? Né? Ah, aquele paciente teve uma alteração hemodinâmica. O que é uma alteração hemodinâmica e o que é o paciente crítico? É o que a gente vai falar aí no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí dos conteúdos que eu estou postando. A ideia é falar de enfermagem, é falar de APH, é falar de transporte de paciente, que é algo que a gente ama aí de coração, né? Tem uma paixão muito grande e a gente precisa disseminar essas informações, esse conhecimento aí para todos, tá bom? Agradeço a todos aí, não reparem aí a minha vestimenta, eu acabei de vir da corrida agora, mas isso não impede da gente estar falando aí sobre saúde, beleza?